Sejam bem-vindos à segunda parte do One on One by Hoopers, hoje com o João Abreu, mais um episódio gravado à distância, mas que não deixa de ser uma boa conversa, apesar da distância, a este jogo que nos une. Já sabem que podem ver este episódio e os outros todos no site da Hoopers, hoopers.club, também no Twitter, Instagram, Facebook da Hoopers e também nas minhas páginas pessoais. Partilhamos por lá e depois também deem feedback, digam-nos o que é que estão a achar. João, vamos aí à segunda parte do jogo e vamos começar a segunda parte com aquilo que de certa forma me fez também querer falar contigo neste one-on-one. Já o disse na primeira parte, já te disse a ti quando foram campeões. Eu acho que a tua história na Oliveirense merecia ficar registada, merecia ficar escrita num livro. Tu, depois daquilo que já nos contaste na primeira parte, regressas à Oliveirense para uma realidade completamente diferente daquela que tinhas deixado quando saíste lá em 2006. Regressas para jogar na CNB2. Eu pergunto, essa decisão tem a ver com o rumo que queres dar à tua vida, por exemplo, a nível profissional? Nós já falámos um bocado na primeira parte, tu tens 2 licenciaturas, Psicologia e Fisioterapia, tu nessa fase começas a querer dar outro rumo à tua vida e vês a CNB2 como uma oportunidade de poder continuar a jogar basquete pelo gosto, pelo amor ao jogo, ou na tua cabeça vais para o Oliveirense com o objetivo de voltar a levar o Oliveirense para os grandes palcos? Olha, enquanto que na minha primeira ida para o Oliveirense foi uma decisão muito fácil, porque era um no-brainer, não era? Uhum. Esta segunda já foi uma decisão realmente muito difícil. Eu venho de uma realidade de 2 anos em Ovar, onde fomos no primeiro ano campeões nacionais, jogar competições europeias. No segundo ano perdemos a final contra vocês, Benfica, mas ganhámos a Supertaça, Taça de Portugal, mas bate ali com a questão da crise financeira que de certa forma foi transversal a diferentes áreas e do ponto de vista profissional, enquanto jogador de basquete, as propostas que me estavam a chegar é tal coisa, eu não me iludo, eu sei que não sou o melhor jogador, nem o melhor jogador de sempre, mas sinto que merecia mais e sentia que eram quase, era desrespeituoso as propostas que estavam a chegar para ser profissional de basquete, até porque eu sou de uma geração, eu apanho, isto falando a sério, eu apanho o final da geração da malta que realmente fez muito dinheiro com o basquete. Estou lá. Tinha ideia que era aquilo que muito dinheiro, dinheiro. E depois, eu tinha, lá está, contacto com aquilo que o meu pai me contava em casa, eu sabia quanto é que os jogadores ganhavam, e quando eu chego ao que é luz no meu primeiro ano profissional e a partir daí aquilo que ia ganhando, era tipo, não fazia sentido eu a pensar, então, mas aqueles gajos há 3 anos, há 4 anos era isto e agora... Eu tinha proposta, assim, o meu primeiro ano em Ovar, e era a Ovarense Aerosols, mas aí era completamente diferente, ok? Eu sentia que eles estavam-me a dar uma oportunidade, e aquilo não era pelo dinheiro, eu sabia o que é que valia, e se o meu joelho não me cedesse, eu sabia para onde ia, e tanto foi que no ano a seguir fiquei em Ovar, mas tive propostas para jogar em Vigo e noutros clubes. E do ponto de vista financeiro, diferente. E de um momento para o outro, na época seguinte, deparo-me com propostas financeiramente, quer dizer, a receber menos quando tinha 17 anos, quando fui para Oliveira no meu primeiro ano. Recordo-me perfeitamente, o meu padrinho no basquete, quando cheguei a sénior, foi o Seixas, era o Carlos Seixas. E nós estabelecemos ali uma ligação muito forte e ele também foi um mentor. E esta coisa do negócio... que para mim não existia, eu queria ser jogador profissional de basquete, se me pagassem e desse para mim, enquanto eu vivia com os meus pais, e não tinha grandes despesas para viver, e desse para andar com o pessoal, está tudo. E ele é que me dizia, não, isto não é assim, e tu para ser jogador profissional tens de ter
é o mínimo, ok? Isto é assim, tem que ser assim. E eu nessa altura já tinha uma idade, pá, já tinha 25 anos, 24, 25 anos, pá, e a minha perspectiva das coisas já era diferente. E sentia que financeiramente as propostas que existiam, mas acho que era transversal ao mercado. Depois também eu estava, esta segunda época em Ovar, não me corre propriamente, em termos desportivos, não me corre propriamente bem. Também o facto de nós, não, ao contrário da primeira, que terminou muito bem. E depois também se passou uma imagem de que eu não conseguia, ou seja, o meu joelho era mau, ok? Mas depois foi mal para eu não jogar mais 13 anos ou 12 anos, ok? Mas não era assim tão mal como depois passaram a ideia, parecia. Então isso surgia sempre à baila como sendo a justificação para não me darem mais dinheiro. E eu, na altura passou o verão todo, e eu estava um bocado desorientado. E depois lá está, o apoio familiar... não, vamos encontrar aqui uma solução, não te preocupes com nada, não sei o quê, nós ajudamos no que for preciso. E eu, porque atenção, o dinheiro todo que eu tinha nada a poupar nos outros anos anteriores, eu gastei a recuperar. Eu estava nas lonas mesmo. Mas eu não queria isso, não queria essa sobrecarga do ponto de vista familiar. E a faculdade, para mim, eu sentia que o basquete, mais cedo ou mais tarde, ia terminar, e eu queria fazer algo mais, e do ponto de vista académico era importante eu manter-me na faculdade, mas eu vou-te ser sincero, eu até esse momento, aquilo era um passatempo. Eu fiz a maioria das cadeiras em psicologia sem ir às aulas, é um facto. Estudava em casa, porque eu, entretanto, comecei a gostar realmente daquilo. Okay? Estudar em casa, estar em casa, raramente ia lá, mas era um passatempo. Eu queria ser jogador de basquete, ponto. Quando percebi que isto estava difícil e que muito provavelmente o meu futuro, não, do ponto de vista profissional, não podia passar pelo jogo, fiquei desamparado. Entretanto, para treinar o Freitas, eu estava com o Cortês, estava com o André, estava com uma malta, não sei o quê, e o Freitas, que era o capitão da equipa do Nuno Freitas, diz-me, estamos a começar a época, porque é que não vais lá treinar? E eu que fui numa perspectiva só de manter ativo e treinar com a malta. E aquela semana foi... Deixa-me interromper-te, o Freitas, ele está fixe, está tudo bem com ele? Está, meu. Pronto, é só para não haver nenhum azar. É que a última vez que o vi, houve uma Final Eight da Taça em Oliveira das Meias há uns anos. Eu estava no Atlético na altura, jogávamos na Pro League, a Final Eight, e com uma equipa de velhos e gordos, e fomos à Final Eight. Eu lembro-me, nós não fomos. E quando eu entro no pavilhão, vejo uma cena gigante, do Freitas lá no fundo, na parede. E eu assim, a minha primeira cena foi, será que o gajo morreu, meu? Sim, toda a gente, o pessoal todo... E depois, por acaso, vai ser pai agora, meu. Okay. E toda a gente ficou a pensar nisso. Eu dei-lhe um grande abraço e assim, eu pensei que tinhas morrido, está ali a tua imagem no pavilhão. Não foi, toda a gente pensou isso. Era o simbolismo, era uma forma na altura que o clube encontrou, porque ele tinha deixado de jogar, era um agradecimento, não havia propriamente aquela coisa de retirar a camisola. Então aquilo foi... Acharam bem pôr uma parede inteira com o gajo. Sim, mas para então isso se retirou e está lá a camisola dele foi de facto retirada. E na altura ele tinha-me... Pronto, foi engraçado, por acaso, isso aí não foi só contigo, não foi só tu que caíste nessa, mas isso aí, de facto. E pronto, eu fui treinar com eles e naquele momento conturbado da minha vida, onde eu realmente queria ser jogador de basquete, mas percebia que não tinha grande futuro naquilo, aquela semana, porque atenção, eu passei o verão, treinava sozinho, mas não tinha propriamente competição, não sei. Aquela semana foi, porque eu reencontrei malta da minha juventude em Oliveira, naqueles júniores, e outros com quem eu não tinha jogado, mas que eram de facto meus amigos, que eu depois criámos, aqueles meus primeiros anos em Oliveira, com o Reveles, com o Cortês, com o André Carvalho, com o Romo, com o Luís Figueiredo, uma data de malta. Nós estabelecemos ali uma... O Luís Figueiredo está a jogar comigo. Eu sei. E cuidado com o nariz, meu. Cuidado com o nariz, que ele é gajo. Eu normalmente fico na equipa dele, que é para não. Mas mesmo assim, sei de umas histórias com ele, vai a treinar, cuidado. E dei por mim a treinar com os gajos. E quando estava a treinar, achei aquilo, diverti-me.
E comecei a perceber assim, pá, peraí, parece que naquele ano anterior e com aquele contexto todo, eu tinha perdido aquilo que era o gosto pelo jogo, só o jogo. Não era, não perdi o gosto pelo jogo, porque isso eu nunca perdi, mas a parte profissional do jogo, pá, tinha-me chateado de tal forma que eu, quando me deparei comigo naquela situação pura, pá, de treino, pá, gostei da situação, gostei mesmo do contexto. E foi fácil, depois aí o Freitas falou com o presidente falou comigo, eu estava a falar com o Fernando de Guimarães e podia haver a possibilidade de eu poder encaixar, mas antes de qualquer situação eu, pá, não, é aqui que eu vou ficar, porque depois também tem a parte da faculdade e vou-me dedicar mais à faculdade e a outros aspectos da minha vida que até agora foram postos de parte, e foi isso que eu fiz. E alguma vez houve pressão? É giro tu estares a dizer isso, da questão de jogar pelo amor ao jogo, porque nos meus últimos anos no Atlético e depois no Algés, acabei por ter malta a jogar comigo. No Atlético, por exemplo, o Sérgio Ramos, pá, que lá está, foi jogar ali pelo amor, embora depois, isto, a verdade seja dita, gostamos muito daquilo, mas ao fim de semana é amor, mas é para ganhar, isso aí não há cá confusões. Isso aí. O ano passado no Algés acabei por jogar com o Carlos Andrade, com o João Santos, e todos eles dizem isso, que é, de repente, pá, tens uma perspectiva, e eu senti isso também, que é tipo, tens uma perspectiva diferente do jogo, faz se calhar recuar aos tempos de miúdos em que jogávamos o jogo pelo jogo, e não há a cena de estares a pensar num contrato, ou estares a... Não, é tipo, estás a divertir-te, não é? Eu não escondo que, atenção, e na altura o que tinha ficado acordado era, a partir do momento que surja uma possibilidade de eu encaixar em alguma equipa da Liga que eu acho que seja interessante para mim, o clube deixava-me as portas abertas para eu poder o fazer. Claro, é verdade que durante esses períodos, CNB2, CNB1, surgiram sempre muitas possibilidades de eu poder jogar para a Liga e Liga. Só que nunca nada que me fizesse, até porque primeiro, eu quando fui para lá, como é lógico, não pensei, ok, daqui a X anos o Oliveirense vai estar na Liga e vamos ser campeões. Mas... Era uma coisa que eu te queria perguntar. Mas isso da parte do clube? Havia tipo essa vontade do clube ou não havia sequer essa pressão? Não, quer dizer, inicialmente não. Epá, aquilo era um grupo de amigos e o Hélder, foi o primeiro ano do Hélder Albergaria, que é o nosso presidente, o vice-presidente do clube e é o presidente da modalidade, portanto, é o timoneiro de tudo, é um gajo de futebol que cai ali de paraquedas e não sabia ao certo como é que as coisas funcionavam. Pronto. E não havia um projeto, uma ideia, inicialmente não havia uma ideia. E nós em conjunto, pá, isto é aquela cena competitiva. Eu não vou dizer agora, a gente vai chegar à Liga e vai ser campeão daqui a uns anos. Não, mas eu percebi que com aquele grupo de jogadores, e depois faltava mais um, que foi o João Rocha, que era treinador da equipa dos Júniors, e que eu andei ali durante aqueles 2 primeiros meses a moer-lhe a cabeça para que ele viesse, porque era um gajo grande que a gente precisava e que me ia acrescentar muito. Atenção, esta equipa do Oliveirense no ano anterior, tipo em janeiro, deixava de jogar, porque não passava nem a primeira fase do Distrital. Mas eu achava que com aqueles jogadores que nós estávamos ali, que conseguíamos, eu achava que nós podíamos ganhar logo a CNB2, achava. E se o João encaixasse, o Rocha, eu aí não tinha grandes dúvidas. Então, do ponto de vista competitivo, era isso que eu pensava. Agora, também não te escondo que na minha cabeça eu mantinha-me preparado e pensava muitas vezes, e eu sou aquela coisa de visualizar estar novamente numa equipa de liga a disputar campeonatos, ok? Eu via isso a acontecer, não via no Oliveirense, não, mas via que de momento para outro... Estavas pronto à espera que a qualquer momento pudesse haver o telefonema. Exatamente. Pronto. E a verdade é que é verdade, nós não perdemos esse ano, perdemos 2 vezes no final. E foi um ano, não foi só aquilo de voltar a ter o gosto pelo jogo sem a pressão adicional da parte profissional. Foi um ano de aprendizagem. Porquê? Eu saio de uma realidade, eu sou muito competitivo, pá, mesmo, eu jogo para ganhar, no matter what, pá, eu sou mesmo, às vezes, até sou mal interpretado por isso, ok? E eu deparo-me com uma equipa de amadores
opá, malta que trabalha, que vai lá inicial, 3 vezes por semana, depois em determinado momento conseguimos meter mais um treino, malta que o treino começava às 8 e no início da época o pessoal chegava às 8h10, 8h15, pá, e eu espumava-me, opá, eu testava aquilo logo na primeira semana, pá, isto não pode ser assim, mas que merda é esta, e eles, pá, mas eu estou a trabalhar desde as 6h30 da manhã na fábrica e já sei que venho a correr para aqui, não sei o que mais, e eu também comecei a aprender com eles o sacrifício, ou seja, pelo gosto do jogo, malta que não ganha dinheiro, okay? Não ganha dinheiro, deixar de estar em casa com a família, super cansados, dias exigentes, eu comecei a aprender muito com eles. Eu acho que aprendi muito mais com eles do que propriamente eles comigo. Eu fui muito exigente com eles, fui. Em algumas vezes, até se calhar, foi até inconveniente com alguns deles. São meus amigos, porque é tal coisa. Se tu tiveres, como uma vez ouvi o Kobe Bryant a dizer isso, eu sou um bocado assim, pá, se eu te vi com uma cena entre os dentes, eu vou-te dizer que tens uma cena entre os dentes, por muito awkward que tu possas ficar, ok, mas eu vou-te dizer, pá, não digo também assim, pá, conhecendo como conheço, vou-te dizer de uma determinada maneira, ou André, se calhar vou dizer de outra maneira, mas sou assim. E sei que muitas vezes foi muito exigente com essa malta, mas aprendi muito com eles, até mais do que propriamente eles aprenderam comigo. E foram dos melhores anos que eu tive a jogar basquete. Vocês sobem logo à CNB1 e depois da CNB1 logo à Pro Liga. Logo à Pro Liga. Logo à Pro Liga. Eu vou-te contar uma cena, por acaso até é engraçado que a pessoa com quem foi isto acabou por ter uma história bonita depois ao teu lado no Oliveirense. Mas eu festejei muito uma derrota vossa já na Pro Liga contra o Algesma no play-off. Eu estava em Coimbra a jogar com o Arnet na altura, na nossa época já tinha acabado, mas ainda estávamos lá, e o Arnet jogou alguns anos na formação no Algés, eu joguei a minha vida toda no Algés, desde os 6 anos até sair para o Queluz, e eu cheguei a fazer séniores no Algés, subi da CNB1 à Pro Liga, conseguimos manter-nos na Pro Liga, fiz lá fiz um ano só na Pro Liga e depois saí. Mas era sei lá, para quem é de Algés, o dia em que o Algés conseguiu subir à Liga, eu e o Arnet apanhámos... Até bolas no meio campo vocês marcaram nesse jogo. Eu sei, o Zé Maria com aquele lançamento horrível dele a meter de meio campo. Mas eu e o Arnet apanhámos uma besana nessa noite em Coimbra para celebrar a passagem do Algés à Liga. Mas vocês, como é que pagaram? Como é que pagaram essa noite? Porque como é que vocês pagaram essa noite? Acho que ficámos a ver. Deixámos de sermos para pôr na conta que depois alguém ia lá pagar. Mas nós celebrámos isso. Olha, diz-me uma coisa, vocês... Mas ainda bem, essa época foi estranha. A equipa do Algés era boa, atenção. Era muito boa, meu. Essa equipa do Algés é muito boa. Essa equipa, é o que eu te dizia, nós terminámos a época com o Sérgio Salvador como treinador, o meu irmão era o adjunto, se havia coisa que eu queria era de facto... Nós passámos maus momentos nessa época porque a expectativa era que nós realmente subíssemos à Liga, era a expectativa, tínhamos 2 americanos. A nossa equipa era boa também. Era boa, a nossa equipa era boa. O que é que aconteceu? O Augusto estava lá também, não? Não, o Augusto vai para Oliveira já em Liga, já na Liga. Ok. Então quem era a equipa? Eras tu, 2 americanos? Eram 2 americanos, era o Renato Azevedo, que está com a equipa, era o França, era o Freitas, era o André Carvalho, era o Paulo Santos, era o Nelson. O Nelson veio no ano a seguir, não, era o Nelson, era o Carlos Rezende, era o Marco Pinto, era essa malta. E tinha depois malta mais nova também, era o Ronaldo, pronto, era essa malta. O que aconteceu nessa época... Eu depois começo a ter outro calvário. O meu corpo foi-se adaptando aos problemas que eu fui tendo físicos, nomeadamente nos joelhos, e mais ou menos, e foi nessa época que comecei a ter umas lesões musculares também eram maltratadas, mas isso aí já é totalmente a responsabilidade minha, pronto. E eu esse ano estive 2 meses porque fiz uma ruptura nos isquios e depois faço uma recidível logo nos primeiros treinos. Tive quase 2 meses e tal parado.
E nós perdemos 7 jogos seguidos. 7 jogos seguidos. E depois, quando voltei, começámos ali, foi na altura em que veio o Sérgio, porque o professor Costeira ficou doente, teve que sair, e nós começamos com uma dinâmica boa, mas nunca, encaixámos nos playoffs, nós chegámos em quarto. Portanto, e ficou em segundo. Foi a Física à final, com o Algés, eu lembro de ver depois um jogo. Depois levaram 3-0. E eu achava que nós e o Algés éramos a melhor equipa, as melhores equipas. Fiquei com tinha essa sensação. Achava que aquele jogo na meia-final com o Algés era quase como uma final antecipada, pronto. Mas olha, ainda bem, porque o ano seguinte foi não sei se foi o melhor ano, mas foi um dos anos que eu mais me diverti, porque aí sim eu estava a jogar com os meus amigos. Porque aí foi quando veio o Cortês, éramos só portugueses, veio o Cortês, é nosso americano, veio o Cortês, era o Nelson, era o André, era o Rómulo, e deu-me, foi mesmo divertido, O Cortês e o Nelson são dos meus melhores amigos de sempre, o Nelson há mais tempo, e foi... Cortês sozinho é um gajo especial, o Nelson sozinho é um gajo especial, os dois juntos. É o Rocky Amiga, mano. É o Rocky Amiga, mano. Mas atenção, mas desde sempre que nós eu e o Nelson já vimos bem de trás, ok? Bem de trás da Sajonense. Mas depois jogamos em Oliveira, na minha primeira vez em Oliveira, minha primeira ida para Oliveira, passado 1 ou 2 anos, e eu fiz força para que o Nelson estava descontente no Porto, para a coisa não estava a correr bem, eu fiz força para que fôssemos buscar o gajo. E tu dás por conta que tens um balneário, meu, com o Nelson e o Cortês. Aquilo era perigosíssimo, é muito fixe, meu. E vocês aí nesse ano já sobem à Liga, não é? Subimos à Liga. E quando sobem à Liga, qual é que é vocês... não quero que me falhe a memória, mas vocês são campeões logo no ano em que sobem? Não. Não. Campeões de quê? Da Liga. Não. Nós temos... As coisas foram progressivamente. Foram progressivamente, ok. Nós subimos à Liga. O professor Rui Alves assume a equipa. Esteve 1 ano e meio. Primeiro ano ficamos em 9º. No segundo ano ficamos em 8º. Vamos ao play-off. No terceiro ano vem o professor Zé Ricardo. E nós... E aí começam com o Zé Ricardo. E o Zé Ricardo aí ficamos em terceiro, quarto, são os 2 anos, 2 meias finais com o Benfica competitivas. Nós fizemos o Benfica suar, nós fomos ao 5º jogo com o Benfica, foi no ano em que depois o Porto ganhou ao Benfica, na final. E depois então vem o professor Norberto Alves. Exato. E aí eu gostava de algumas coisas sobre essa equipa que gostava de falar contigo, porque não deixa de ser, lá está, e eu confesso que agora perdi-me aqui um bocadinho no tempo e esses anos, ainda havia esses anos na Liga antes de chegar esta equipa, e agora que tu falaste nisso, lembro perfeitamente dos anos do Zé Ricardo. Esses são os anos que eu me lembro já de começar a ver o Oliveirense quase a renascer e a reaparecer já a um nível bom. Depois com o Norberto vocês o Zé Ricardo coloca-nos num patamar, e depois o professor Norberto Alves leva-nos a outro. Mas tínhamos esse balanço, não é? Já vínhamos ok. E vocês aí nesse ano, em que altura da época é que começam a perceber que podia ser o vosso ano? Olha, o professor Norberto Alves foi logo desde o início, e ele trazia aquela mentalidade, ok, aquele discurso, ok, nós vimos 2 anos bons com o Zé Ricardo, onde de facto, ok, o nosso objetivo, nós queremos ganhar, mas o nosso objetivo é ser competitivo com as equipas grandes, ok, com o Benfica, com o Porto. E o Norberto, logo no primeiro treino, diz-nos: olha, eu venho para cá, mas para vos dar uma ajuda, mas é para ganhar. Eu olho para vocês e isto é para ser campeão. No primeiro treino.
Pá, a malta ficou assim, olhar uns para os outros, pá, ok, pá, gosto da atitude, ok, mas temos de ser ponderados, mas só início parecia assim um bocado. No segundo treino era igual, primeira semana, segunda semana o discurso era o mesmo. E atenção, o Norberto vem de uma realidade em Angola onde realmente ganha tudo e mais alguma coisa. Ou seja, ele sabia o que era ganhar e vinha com um balanço diferente. Opa, um bocado, eu sabia que isto às vezes para se conquistar os jogadores e as equipas é preciso dizer sobre um determinado tipo de coisas e às vezes um diz uma coisa e outro diz outra e é preciso ter-se esta, mas depois tu vias a forma como ele estava nos treinos e a forma como se dedicava e a forma como era, eu sentia realmente aquilo. Pá, isso só início, porque essa época também no início era uma equipa totalmente nova, nós não foi assim propriamente fácil, nós não tivemos, não começámos logo a ganhar a tudo e a todos. Certo, exato. Passámos ali por momentos difíceis e depois houve ali as coisas, as estrelas alinharam-se, porque houve ali um conjunto de circunstâncias, que fizeram com que nós tivéssemos um conjunto de jogadores em determinado momento, no momento final, do meio para o final, que realmente permitiam ambicionar ganhar. E depois a forma como nós trabalhávamos. Eu não acreditava em determinado momento, logo nos primeiros meses, que houvesse malta a treinar tanto como nós, com tanta qualidade, e compenetrados numa valência do jogo que para mim era importante, que era a parte defensiva. E nós estávamos todos all-in em relação àquilo que era, nós temos que ser a melhor defesa, nós temos que assustar e provocar o pânico nas outras equipas. Se eles, porventura, do ponto de vista individual, ou que dizem, ou pelo menos pelo que pagam, têm melhores jogadores do que nós, ofensivamente, nós temos que lhes causar o pânico defensivamente. E hoje não foi só isso, havia muita qualidade. Nós temos ali, os americanos incríveis. É assim, tu apanhas primeiro tens, para mim, o melhor 4 português, okay? Que te dá coisas que os outros todos não dão, que é o Arnold. Na parte defensiva e ofensivamente, e não é um gajo, ok, que está único e exclusivamente orientado para aquilo que são as estatísticas dele e são os números dele. É super coletivo, pá, e traz-te uma condição atlética, essencialmente na parte defensiva, que te permite trocar em todos os bloqueios caso haja necessidade disso. Pronto. Depois tu tens um travante, que era uma incógnita e que muitas vezes, em algumas vezes, teve que levar puxões de orelha a sério, e eu mais do que uma vez disse que eu não, lá em Oliveira antes havia lá no pavilhão todos os títulos do clube, no hóquei e no basquete. Eu não sei se agora ainda havia lá, não. E depois tem lá uma sombra de um jogador de hóquei e de um jogador de basquete. E o travante, o travante tinha que ser orientado. E várias vezes foi preciso chamar-lhe e dizer: sabes quem está ali? Estás a ver aqueles títulos todos? E eu estive em todos. Vou ser eu que vou pedir para te mandar embora. Lembro-me de dizer isto mais do que uma vez. E eu vou dizer para te mandar embora. E tem que ser assim, não sei. E era um talento. E trazia-nos tanta coisa, pá. Se eu achava que anos anteriores trazia energia, aquele gajo, pá, aquela energia tinha que ser canalizada. Pá, depois tinhas um Eric que vem-te parar às mãos numa fase em que supostamente ele tinha deixado de jogar, né? Pá, e era uma máquina. Ele vem ali parar, um gajo que devia estar a ganhar muito mais dinheiro, mas vem ali parar porque trazia em condições, um contexto de vida já, mas muito cavalo de corrida, tá a perceber? Ele vinha para ganhar. Depois já para metermos um Quintrell Thomas, tivemos ali situações de facto difíceis, porque nós tivemos que cortar 2 jogadores que eram muito bons jogadores para meter o Quintrell e depois para meter o James, que foi a peça que nos faltava.
Eu vou dizer, tu se calhar não podes dizer isto porque foste colegas deles e fica-te mal, mas para mim o Ellicer, desde que chegou a Portugal, que é o melhor americano que está a jogar, é o melhor jogador em Portugal. Isso, tu se calhar conheces melhor, que estiveste com ele. Eu vendo de fora a classe do gajo, a forma como ele está em campo, é uma cena inacreditável, mano. Agora, ele tem é que se sentir confortável e ele vinha de uma experiência, de uma realidade na Rússia de merda, então ele vinha, mas nós rapidamente percebemos que ele tinha uma qualidade e já na altura foi o Zé Ricardo que o trouxe e na altura lembro-me de quando houve a possibilidade de trocar e ele foi para a França e a coisa não estava a correr bem e o Norberto ter-me perguntado, o que é que tu achas? E na altura tínhamos o Ray, que era um jogador, eu gostava, e é muito bom, está na Suíça agora, estava a fazer meia bit, muito bom, mas se nós temos possibilidade de trazer este gajo outra vez, é trazer, porque realmente, eu concordo contigo, eu acho o James está a um nível, de facto, e sabe estar, ok? Sabe estar e sabe estar dentro de um balneário. E as coisas depois, tínhamos o Zé, veio o Zé no ano anterior, é muito importante, para mim é o melhor base, neste momento é o melhor base português. Acho que eu tinha aqui isso para te perguntar, se achas, eu também e concordo contigo, aliás, no dia em que vocês foram campeões e eu te mandei aquela mensagem a dizer que tinham que escrever um livro com este teu papel, mandei ao Zé a dar os parabéns pelo campeonato e disse-lhe, parabéns também por te teres tornado o melhor base português. Para mim ele é o melhor base português neste momento. Não... Eu joguei com o Zé no primeiro ano em Ovar, no primeiro ano profissional dele e ele tem realmente um QI. Para mim o gajo mais inteligente é como tu, um dos gajos mais inteligentes para mim são dois, um dos gajos mais inteligentes com quem eu já joguei é o Mike Miranda e o outro é o José Laza, base espanhol que foi do Real Madrid, campeão europeu pelo Real Madrid com o Sabonis e o Zé está a esse nível, tem um estilo de liderança realmente muito diferente do meu, mas dentro de campo a malta confia nele e segue e foi uma peça e ainda é determinante naquilo que é a dinâmica da equipa e no ano passado e acima de tudo eu acho que ele tem uma qualidade que é ele sabe onde é que está, ou seja, nessa vossa equipa o papel do base era um pouco, ele sabia quem é que tinha que ter a bola para decidir, ou seja, se for para marcar ele vai perceber que esse é o seu papel, mas ali não era, ali o papel dele era pôr a equipa a jogar, não é? Não, mas é isso que o distingue e leva o jogo dele, ok? Ele ainda que seja como nós, baixos, ele é um gajo super atlético, mas que se impõe exatamente pela capacidade de tomar boas decisões, de colocar a bola do ponto de vista ofensivo nas mãos de quem tem que pôr no momento certo, e defensivamente também é um gajo que sabe ler as coisas, e na dinâmica defensiva também foi e é realmente muito importante. E, portanto, houve ali todo um conjunto de circunstâncias e depois houve uma coisa, foi aquela coisa do clique, nós começámos a ganhar em determinado momento, o Porto não nos conseguia ganhar durante a fase regular, nós percebíamos que conseguíamos. Sim, o Porto nesse ano não ganhou um jogo. Nós percebíamos que éramos, nós não era que nós éramos competitivos, percebíamos que éramos melhores e que podíamos ser melhores que os outros. Nós perdemos a final da Taça da Liga contra o Benfica essa época, lá em baixo, na altura do Carnaval. Okay? E na altura eu organizei um jantar em casa da minha sogra em Ovar, depois nós viemos no domingo, na segunda-feira, e foi um momento importante, ok? Importante porque nós vínhamos de uma derrota difícil e depois aquele momento foi um momento importante para que, ok? Eu dizia, atenção, nós temos, as coisas são mesmo assim, ok? As coisas, o basquete é o espelho da vida, não é? Às vezes está-se por cima, outras vezes está-se por baixo e se nós realmente acreditamos naquilo que estamos vindo a fazer
não vai ser este resultado que nos vai... okay? Porque ainda há mais batalhas pela frente. E chegámos ao final, acho que... E depois outra coisa. O balneário, pá, um grupo excepcional. Espera aí, agora que estás a falar no balneário, pá, eu, eu quando comecei a ir eu conheço o Arnett há muitos anos, sou amigo dele há muitos anos. Depois, quando conheço o Nelson há muitos anos das idas à seleção, para mim, eu quando soube que estavam os dois juntos nessa equipa, eu não sabia que o Nelson fazia parte da equipa, quando o Arnett me disse que ia para lá, não sei o quê. Pá, quando eu percebi que o Nelson fazia parte da equipa, eu juro-te, eu queria jogar nessa equipa, nem que fosse só para estar no balneário com os dois ao mesmo tempo, meu. Porque na minha vida o Nelson é tipo o Arnett antes de haver o Arnett e o Arnett vice-versa, estás a ver? Porque aqueles dois juntos devia ser uma cena incrível para o balneário, meu. O Nelson, nós estamos aqui a falar e provavelmente a maioria das pessoas não sabe quem é o Nelson Costa. O Nelson é de uma geração, é da tua geração. E eu lembro-me de ir ver um jogo vosso da Seleção Nacional, um jogo, um treino, que começa com um afundanço do Nelson. Uma coisa assim. E vocês, eras tu, ele, o Hélder Carvalho. Que eram os dois do Porto na altura. E eu... o Márcio que era do Porto. E o Porto, o Márcio também. Eles viviam todos juntos, uma coboiada, imagino. Então, não imagino, não, eu sei. E o Nelson era de facto, e foi durante muitos anos na tua geração, sub-16, depois sub-18, sub-20, eventualmente também já, ele era uma promessa do caraças. Porque atleticamente era muito dotado, ok? É um gajo que tem 2 metros e tem 2,10 metros de envergadura. Saltava, muito disponível, pronto. Mas depois, pronto, a cabeça dele também não estava muito orientada para aquilo que era o compromisso e a realidade de seres um jogador profissional de basquete. E rapidamente dispersou para outros objetivos. Mas foi... E não é por ser um dos meus melhores amigos e meu brother, mas foi, e isto podes perguntar aos outros, é o gajo que nós somos campeões e não há ninguém que lhe é capaz de fora, capaz de dar um abraço, de lhe dar os parabéns, não sei o quê, aquela cena, porque é um gajo que raramente joga, no final já não equipava, e é provavelmente dos gajos mais importantes dentro daquele balneário. É o gajo que, pela forma de ser, descontrói tudo. Está sempre tudo bem, não é? Está sempre tudo bem. E é um gajo... O Nelson é engenheiro civil e tem agora outros negócios, mas e ele já era engenheiro civil, trabalhava uma caraças, tínhamos uma equipa praticamente toda profissional e havia três que não eram. Nós tivemos o Eric lesionado, e o Nelson treinava, e era carne para canhão. E ele tira dias de férias nessa altura, para poder se dedicar exclusivamente àquilo que eram os treinos. Estudar as jogadas, ou seja, ele não queria falhar nos treinos. Dizer isso para saber as jogadas. Para saber as jogadas, para estar ali nos treinos e levar porrada e fazer as coisas para não comprometer a dinâmica. Atenção, uma equipa que é campeã nacional, e que não tem não tinha 2 postes, se não me engano, e era o gajo que não ia jogar nunca. O Norberto adora aquele gajo, meu. E o gajo tirou dias de férias para naquele período de tempo treinar, estar bem para treinar. E tu vês um pavilhão, o pavilhão do Dr. Salvador Machado cheio, e ninguém valoriza, não há ninguém, meu, a não ser nós ali, valorizam, e eu já passei pelos 2 papéis, o de ser, está lá em cima e depois de estar cá em baixo e não ser valorizado. E outra coisa, nessa noite, provavelmente essa malta não deve saber, mas quem pagou o raio da noite foi eu e o Nelson. Portanto, à noite fomos campeões, depois os copos, essa brincadeira toda, quer dizer, ninguém lhe dá um Wi-Fi, nem o caralho, mas depois o gajo é que vai pagar os copos. Pode esperar a pala dele. E foi um gajo muito importante, meu. E foi determinante. Isso é outra coisa. Nós também nesse ano tivemos a introdução de um elemento novo na equipa técnica,
que foi o Luís Catarino, nós fisicamente estávamos, que era o nosso preparador físico e também treinador adjunto, nós fisicamente sentíamos que estávamos muito acima dos outros. E nisso nós sentíamos. Fisicamente nós estávamos muito acima dos outros. Isso também foi... a intensidade com que vocês jogavam. Eu acho que a vossa equipa, uma das principais características era isso, era a intensidade principalmente defensiva, e tu já falaste nisso também. Mas acho que essa disponibilidade física via-se a defender, e vocês, era 40 minutos à mesma intensidade. Eu lembro-me de ter uma outra conversa com o Norberto e com a malta, que era, ao início as coisas não estavam propriamente a fluir, nem defensivamente, e numa das sessões de scouting dizia assim, nós entramos, não sei o quê, e eu estava a jogar e eu fazia logo 2 ou 3 faltas, e o Eric também 2 ou 3 faltas. E eu bato para caraças, sempre batia, agora não é? Defendia e dava muita fruta, sem problema nenhum, mas foi a forma como, e foi a geração e a malta com... Foi assim que eu aprendi, ser realmente muito intenso. Se tivessem que apitar faltas, apitavam, mas a intensidade era essa, não havia cá abébias. E uma das coisas, e o pessoal disse, não pode ser, o Norberto dizia assim, não pode ser, o gajo fica condicionado, assim, uma coisa. Nós vamos ganhar esta merda toda, como o professor diz que a gente vai ganhar, um gajo vai ganhar a defender, não é? E você quer que a gente defenda desta maneira, que é muitas mãos, não sei o quê. Vão-nos apitar faltas. Agora vamos lá uma coisa, se eu e o Eric, o gajo logo, eu dava muita falta, porque fisicamente também já não tinha condição para acompanhar o resto da malta, mas era, se toda a gente defender assim, a meter mão, e em muitas das situações, a ir além daquilo que é o permitido para a regra. Os árbitros vão marcar falta. 1, 2, 3, 4. Se toda a gente continuar a defender dessa maneira, okay, eles não vão poder manter o mesmo critério. Os árbitros agora estão aqui a ver, se calhar... Mas a ideia era um bocado essa. Se todos metermos a mão e formos agressivos e intensos no portador da bola... É giro a dizer isso, porque eu já tive colegas de equipa, malta, que para mim são grandes referências, o João Santos, o Sérgio... eles falavam sobre isso também, que era, se nós defendermos 40 minutos, muito mais agressivos do que os outros, isto não vai dar para ir toda a gente para a rua, os gajos vão ter que, algumas vão ter que passar, estás a ver? Mas isto não foi de agora, os 2 anos antes que o Zé Ricardo, nós com o Porto, era sempre assim, era ao contrário. E depois isto entrava na nossa cabeça, quer dizer, estes gajos estão sempre a bater, não sei o quê, e já não apitam, não sei o quê, aquilo entrava, e disse, então a gente tem que defender assim, isto é que é, Porque assim, isto tem a ver com as gerações, e o pessoal diz sempre, no meu tempo é que era. Miguel, mas tu lembras quando, eu pelo menos quando comecei, eu lembro-me em 2000, 2001, eu lembro-me era sempre assim, era sempre assim, também porque havia mais profundidade nos plantéis. E se calhar... O meu primeiro ano profissional, o base da minha equipa no Real era o Chico. Eu a partir daí percebi logo tudo. Tipo assim, ok, isto é assim. E atenção, e uma cena que eu adorava no Chico é que era assim no treino. E o meu primeiro treino com o Chico eu percebi logo, ok, isto vai ser muito duro, mas bora lá. E nós éramos assim nos treinos, não éramos sempre. E era uma coisa que eu fazia questão que fôssemos. Eu acho que tenho jeito com pessoas e acho que consigo mais ou menos entender a cabeça de cada um e consigo chegar a cada um. E eu, enquanto capitão, fazia de minha missão tentar que todos se sentissem confortáveis e estarem bem, confortáveis fora do campo, para poderem dar a tudo dentro do campo. E eu era amigo de todos eles. Era muito amigo de todos eles e ainda sou. Mas dentro do campo, no treino, e o Zé que o diga, mas pode dizê-lo agora, como podia dizer quando tinha 18 anos, até que o Zé cheguei a ser também um bocado, eu era agressivo, e era assim, era para ganhar, nos treinos nós tínhamos que ser realmente competitivos e tínhamos que tornar o treino mais difícil e mais intenso do que o próprio jogo, ou pelo menos algo equiparável, e para isso nós tínhamos que estar porque a malta, quer dizer, segunda, terça, quarta, depois chega ali à altura do jogo, aos dias antes do jogo, e aí começa a despertar. Não pode. E se eu, com todas as minhas dificuldades, e esse último ano foi terrível do ponto de vista físico,
tentei e estava lá, e eles também tinham que o fazer. Também tem, claro. E tínhamos muita malta para isso. Para o Eric era cavalo de corrida, o Travante também era, para o Arnett, tínhamos muita, o Balseiro acrescentou muito, trouxe-nos muita qualidade numa posição frágil que nós precisávamos. Era uma arma realmente que foi uma peça-chave. Todos eles. Olha, João, nós já estamos aqui a terminar também, estamos a caminhar aqui para o fim deste one-on-one. Esse ano acabou, como todos sabemos, com o título de Oliveirense, e para mim, lá está, é o final de uma história que eu acho incrível, de agarrar numa equipa na CNV2 e fazer um percurso até à Liga e acabar a ganhar a Liga. Eu acho isso incrível e dou-te mais uma vez os meus parabéns por isso, porque acho mesmo um percurso brutal. Tu, entretanto, acabas a tua carreira como jogador. Ao longo desta conversa já falámos um pouco também sobre as tuas licenciaturas. Tu continuas ligado ao Oliveirense como fisioterapeuta. Como é que está a ser esta transição e esta nova fase? Olha, está a correr muito bem. Custou-me para caraças deixar de jogar, ok? Eu não nego. Claro. Eu durante muito tempo não ia ver jogos. Vejo jogos na televisão. A televisão não me atrapalha tanto, mas ir ao pavilhão ao Salvador Machado. Não sei se viste o nosso episódio com o Tomás Barroso. Eu falei sobre isso mesmo. Sim, é uma coisa que ainda me custa hoje em dia, tipo, ir ver jogos. Dá aquele bichinho de querer voltar para ali, né? Sim, mas é terrível, mas assim, custa, mas sinto também que virei a página e se não tiver, olha, eu vou ser sincero, a maioria das pessoas não sabe, se não tivesse ganho o campeonato naquele ano, dizia que tivesse terminado a carreira no ano em que terminei, dizia que tinha terminado a carreira um ano tarde, devia ter terminado um ano mais cedo. O ano em que nós fomos campeões foi o melhor, era cereja no topo do bolo, era aquilo realmente que eu só nos meus sonhos mais loucos é que ambicionava, mas foi ao mesmo tempo um ano muito, muito difícil para mim. O Michael Miranda dizia que quando percebeu que tinha que deixar de jogar quando lhe custava a levantar da cama. Eu esse ano, no meu joelho mau, tive um problema, sofri uma pancada contra o diabo, o joelho, que até aí andava mais ou menos estável, desmoronou. Eu tive bastante tempo parado, tinha que ser operado, ainda tenho que ser, estou a empurrar com a barriga porque nesta altura estou mais ou menos confortável. Eu esse ano, eu andei 3 meses onde não me doía a levantar da cama. Eu durante 3 meses não dormia, doía-me a dormir. Eu acordava de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, a minha mulher já estava desesperada. Os únicos momentos de maior tranquilidade eram os momentos de treino e de jogo, com adrenalina, ok? Uhum. Foi terrível. Portanto, andei ali e foi difícil para mim ser campeão no momento mais alto da minha... se calhar estou a ser egoísta. Eu às vezes penso assim... No momento mais alto da minha carreira, da minha vida desportiva, aquilo que eu sempre ambicionei, ser campeão no meu clube, ok? Eu sou de São João da Madeira, sou São Joanense, mas o meu clube, o meu coração é Oliveirense, e sentir aquela frustração de... não estares no teu... nem de perto, nem de perto, nem de longe. Nem de perto, nem de longe. E, portanto, custou-me muito deixar de jogar, mas eu tinha que deixar de jogar. E eu penso, no outro dia, na brincadeira, porque fui fazer os lançamentos, uma cena assim muito na brincadeira, e eu virei-me para a Inês, que é a minha mulher, e disse, isto eu ainda tenho aqui o touch, eu ainda vou voltar. E ela. Porque é preciso isto, aquela cena... Tu recordas-te bem como é que foi? Foram meses desesperantes. Claro. E atenção, eu acho que eu tenho um limiar de percepção da dor muito alterado em relação, acho eu, à maioria das pessoas, e principalmente neste meu joelho. Custa-me ver os jogos, estar lá dentro, mas sinto que virei bem a página. No Oliveirense, enquanto fisioterapeuta,
sou fisioterapeuta do clube, estou ligado à formação, que é algo que me agrada. Primeiro, tenho contacto com os miúdos, okay? Tenho contacto com os miúdos, sinto que estou, nós enquanto clube, se do ponto de vista desportivo, em termos séniores, em termos profissionais, somos bicampeões nacionais e estamos ao nível dos melhores, temos que acompanhar e para nos mantermos a este nível, e para nos equipararmos em eles, temos que nos acompanhar também em termos das condições que proporcionamos a todos. E eu sinto que estou a fazer um trabalho, a proporcionar um trabalho aos nossos miúdos e, consequentemente, aos pais, um trabalho que nós até à data não tínhamos, de alguém que está exclusivamente ali para os miúdos, okay, e dar-lhes esse atendimento e prestar-lhes esse serviço enquanto clube. Portanto, sinto que faço parte também de algo inédito no clube em termos de basquete e algo importante, realmente importante. Tive a possibilidade, infelizmente, porque o nosso fisioterapeuta da equipa sénior no ano passado não ter tido uns problemas de saúde com o miúdo dele e não ter acompanhado a equipa nas finais contra o Benfica, eu tive a possibilidade então de poder ajudar enquanto fisioterapeuta, mas na equipa sénior. Não escondo que é algo que eu realmente me vejo a fazer. É diferente, mas é como tudo na vida, um gajo vira a página, estou sentado no banco, estou a olhar para o jogo, e estou a olhar para o jogo como fisioterapeuta, e tenho que estar preocupado com outros pormenores do que propriamente enquanto jogador ou adepto. E é desafiante, e foi uma das coisas também que me fez enverdar quando acabei psicologia e fui para a fisioterapia. Ok, isto é algo que me permite manter-me ligado a uma equipa, no basquete de preferência, e é a questão da competição. Okay? É que tu disseste bem, é um trabalho que não é reconhecido pela maioria das pessoas, mas também não o fazemos para os adeptos, para a maioria das pessoas, fazemos porque sentimos que fazemos parte da equipa e realmente podemos ser importantes no desenrolar de uma época e no sucesso, está no sucesso e no insucesso também de uma equipa. E diz-me uma cena, agora nesta fase que estamos a viver, nesta quarentena, como é que tu estás a gerir essa parte profissional? Consegues gerir via... Sim, nós online, o que eu estou a fazer em termos de clube nesta fase é os atletas que já vinham a ser acompanhados com algumas lesões, alguns problemas que já vinham a ser acompanhados. Eu vou fazendo um follow-up telefónico e vou orientando-os, filmando e desenhando alguns planos de exercícios que são ajustáveis ao momento e à condição deles, portanto, dentro daquilo que é possível, estes miúdos que vinham já sendo acompanhados mantenham esse acompanhamento, não presencial, pronto, vale o que vale, mas eu acho que é importante eles manterem-se focados naquilo que é o processo de recuperação deles e ao mesmo tempo incutir-lhes responsabilidade cada vez mais por isso. Okay, eu falo com os pais, mas também tenho interesse em falar com eles porque é diferente, okay? Porque o pai não sabe, eu não sei se ele faz, não, tem que ser o garoto a dizer-me, okay? E dizer-lhes efetivamente que é aquilo que é importante e eles têm que manter. Portanto, vou fazendo isso, fazendo os relatórios que tenho a fazer. Depois, em parceria com o Luís Catarino, que é o preparador físico da equipa sénior, decidimos que era importante para o resto da formação, era importante que eles primeiro se sentissem acompanhados nesta fase, e era importante eles manterem em termos de atividade física, era importante fazerem algumas coisas. Então temos vindo a desenhar alguns planos de exercícios, nós filmamos, ele em casa dele filma os planos que ele faz, nós falamos o que é que vamos fazer, eu desenho e faço os meus filmes, e temos passado para os treinadores têm passado para os atletas. Por acaso é engraçado porque é um projeto não é um projeto, foi uma coisa que surgiu, até foi ideia dele, e curiosamente a Federação apanhou a cena e falou com ele e falou com o clube e pediu para nós
cedermos esses vídeos e fazermos ainda mais cenas dessas para poder abranger toda a comunidade do basquete. E é interessante que hoje até me ligaram, porque acho que a malta do desporto escolar também se apercebeu da cena e pediu também se havia possibilidade de nós podermos partilhar com eles este trabalho que estamos a fazer. Fez. Pronto, acho que é importante para os garotos nesta fase que é uma fase difícil e onde eles estão e deverão estar confinados em casa para se protegerem a eles e para se protegerem aos outros, manterem aquilo que é hábitos de treino e da prática da atividade física, até para o bem-estar mental deles. Sim, isto está fechado em casa o dia todo, há que fazer alguma coisa para limpar. Sim, muito. Olha, João, estamos mesmo a terminar e eu termino sempre da mesma maneira, que é pedir ao convidado para deixar, e agora estavas a falar dos mais novos, para deixar uma mensagem quem está a começar, como é que se chega lá, como é que vão alcançar aquilo que querem. Pronto, pois, olha, eu pelo meu contacto diário com os miúdos vou me deparando com aquilo que é as expectativas dos garotos, não é? Hoje em dia que não fogem muito daquilo que eram as nossas enquanto jovens atletas. Primeiro há perceber, isto aqui é um processo, ok? Todos nós nos divertimos a jogar basquete, okay? Mas perceber efetivamente se querem ser jogadores de basquete e perceber quais os objetivos a longo prazo. Okay? Se eu quero jogar na NBA, quero jogar na Euroliga, quero jogar na equipa sénior do meu clube, whatever. Perceber que isso tem um preço. Okay? Isso tem um preço e passa essencialmente pelo nível de compromisso que cada um de nós e cada um deles terá para com o jogo e para com o processo de melhorar. Okay? Isso é realmente, eu vi o Miguel também a dizer isso, é a responsabilidade. Saber que eu vou ter que escolher entre algumas coisas e escolher o jogo em detrimento de outras. Okay? E para isso vou ter que me dedicar ao máximo. Para além disso, olha, não se deixem desrespeitar por ninguém. É aquela cena de olhar, não se deixem desrespeitar por ninguém. Se vocês acham que merecem alguma coisa, vão atrás dela e lutem por ela. Mas também não se iludam a achar que vos é merecido e devido a alguma coisa. O jogo dá-vos aquilo que vocês dão ao jogo e é aquela questão do compromisso. E depois, olha, divirtam-se. Uma coisa, estamos a falar de gajos inteligentes e isto é uma coisa que eu vejo nos miúdos. O jogo de basquete é um jogo simples em termos de objetivos. Marcar cesto e não deixar sofrer. Okay? Mas é muito complexo nos entretantos. Sejam estudiosos do jogo. Quanto mais vocês entenderem estes entretantos, em melhores condições vão estar para tomar melhores decisões. E isso vai-vos deixar um passo à frente naquilo que são os vossos objetivos e naquilo que é o vosso sucesso desportivo. Isto é importante, ok? Não vejam o jogo exclusivamente como adeptos. Não é só o afundanço ou o alley-oop. Vejam tudo o resto, analisem e vejam isso e analisem com uma perspectiva crítica. Okay? A cena do QI, da inteligência, isto trabalha-se, isto não é inato. Isto é como o manejo de bola, o lançamento. Tudo é trabalhável. E isto é o nível de compromisso. Se vocês querem chegar onde quiserem, vão ter que se dedicar para isso. Pronto. E depois perceber que, como eu fui cagão em muitos anos, para aqueles cagões, não se autocongratulem demais, mas como eu também estive na merda, para aqueles que sentem que estão na merda, também não se recriminem demais, e perceber que o jogo de basquete é como a vida, é um subir e descer. E isto é importante também, principalmente durante o jogo, quanto melhor vocês forem a controlar as emoções que ambos os momentos, tanto de vitória e derrota, vos promovem, é? As emoções que vos dão, em melhores condições vocês vão estar de poder ser bem-sucedidos no jogo. Isto não quer dizer que vos seja indiferente. Vocês têm ganhar e têm que estar a perder, ok? Mas têm que saber gerir as emoções que provêm de uma coisa e do outra. Porquê? Muitas vezes o que eu vejo os miúdos, e isso aconteceu comigo, eu falo contra mim, eu deixava-me influenciar por uma boa decisão minha num jogo
para a outra imediatamente a seguir, deixava de influenciar uma má decisão minha e imediatamente a seguir, na posse de bola seguinte, aquilo ainda estava lá a moer. E vocês têm que saber lidar com isso. Isto não é fácil, é mais fácil falar do que... Claro. Mas isto é um processo, ok? Pá, eu acho isso coisas importantes, opá, e os miúdos que realmente querem chegar ao mais alto nível têm que começar a olhar para o jogo e para estas coisas dessa maneira. João, olha, pá, obrigado por este one-on-one. Ficávamos aqui mais umas horinhas, já percebi, a falar de basquete na boa. Mas fica prometido que pá, quando isto estiver resolvido, esta situação que estamos a viver atualmente, vou aí acima, sentamos-nos, falamos ao vivo como era suposto ter acontecido, pá, e tu ficas com a tarefa de eu vou tentar levar o Arnett daqui comigo para nos sentarmos e tu convocas o Cortez e o Nelson. Pá, fazemos não é one-on-one, é tudo ao molho, mas acho que vai ser divertido. E até já digo onde é que fazemos na Cervejaria Central, que é o restaurante do Nelson, pá, e eu quero crer que vai haver borlas, não é? Eu quero acreditar que pá, a malta que está aí, a publicidade, Cervejaria Central na Santa Maria da Feira, pá, façam favor lá ir, porque vamos aí, meu. Fica já combinado. João, olha, obrigadão, meu. Obrigado, meu. Obrigado pela oportunidade. Vamos manter em contacto e pá, malta, espero que tenham gostado de mais um one-on-one by Hoopers, já sabem, hoopers.club, Twitter, Facebook, Instagram, também partilho nas minhas páginas pessoais, continuem a acompanhar, deem o vosso feedback, fiquem bem, protejam-se, protejam também os vossos, fiquem em casa como está a ser pedido, que é para ultrapassarmos isto de uma vez por todas. Fiquem bem, até à próxima, malta. Até já.